Japão emite alerta de tsunami e esvazia áreas após terremoto. Onda de 5 metros é esperada em primeiro alarme desse porte desde o desastre de Fukushima, em 2011. Um terremoto que em alguns pontos pode ter registrado magnitude de 7,6 segundo avaliações preliminares atingiu o centro-norte do Japão nesta segunda-feira, motivando um alerta de tsunami e ordens para que moradores esvaziem as áreas que podem ser afetadas e se preparem para possíveis novos sismos. Terremoto destrói pórtico de templo em Ishikawa, no Japão. Kyodo via Reuters. Um tsunami de cerca de 1 metro de altura atingiu partes da costa oeste ao longo do mar do Japão, com uma onda maior, de até 5 metros, sendo esperada, informou a emissora pública NHK. Os municípios de Ishikawa, Niigata e Toyama podem ser atingidos, segundo a agência meteorológica do país. O porta-voz do governo, Hayashi Yoshimasa, disse em um encontro com jornalistas de emergência que as autoridades ainda estavam verificando a extensão dos danos e pediu aos habitantes que se preparem para possíveis terremotos adicionais. Imagens exibidas pela NHK pareciam mostrar prédios desabando em Ishikawa, e tremores abalaram prédios em Tóquio, na costa oposta. Mais de 36 mil residências ficaram sem energia em Ishikawa e Toyama. A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão disse que nenhuma irregularidade foi confirmada nas usinas nucleares localizadas próximas ao mar do Japão, incluindo 5 reatores ativos nas plantas de Oi e Takahama, na província de Fukui. Ainda de acordo com o órgão, a usina de Shika, em Ishikawa, que estava localizada mais próxima do epicentro do terremoto, já havia interrompido seus 2 reatores antes do terremoto para inspeção regular e não foi afetada pelo sismo. Japão tem alerta de grande tsunami após terremoto de magnitude 7,6. Serviço meteorológico japonês afirmou que ondas de até 5 metros podem ser registradas na costa oeste do país. Alertas também foram emitidos na Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Japão emitiu nesta segunda-feira, um alerta para risco de um grande tsunami na costa oeste do país após uma série de terremotos atingir a região. O mais forte deles teve magnitude 7,6, segundo o Serviço Meteorológico japonês. Por conta dos tremores, Rússia, Coreia do Norte e Coreia do Sul também emitiram alertas por tsunami em seus países. No Japão, autoridades alertavam para o risco de tsunami em toda a costa oeste do país até a última atualização desta reportagem. O terremoto mais forte, de magnitude 7,6, ocorreu na cidade de Anamizu, na região de Ishikawa, na costa oeste do Japão. Segundo autoridades, ondas de até 5 metros podem atingir a região. As ondas que atingiram a usina de Fukushima, em 2011, causando um dos piores acidentes nucleares da história, chegaram a 15 metros de altura. Esta é a primeira vez que um grande aviso de tsunami é emitido desde a tragédia na usina de Fukushima, que ficou inundada em 11 de março de 2011 após um terremoto e tsunami atingirem a região, na costa leste do Japão. 20 mil pessoas morreram na ocasião. Autoridades ainda não haviam informado o número de feridos por conta dos tremores até a última atualização desta notícia. Segundo o porta-voz do governo japonês Hayashi Yoshimasa, casas em Ishikawa foram destruídas, e militares já foram enviados para ajudar no resgate de vítimas. A TV pública japonesa NHK interrompeu a programação e colocou um alerta para que as pessoas deixem as áreas de risco. A Agência Meteorológica do Japão pediu para que os moradores permaneçam em abrigos seguros até que o alerta seja suspenso. Estragos. O epicentro do terremoto de magnitude 7,6 nesta segunda-feira, foi na Península de Noto por volta das 16h10 do horário local, 4h10, em Brasília. Conforme a agência meteorológica, essa magnitude foi a maior registrada na região da península desde 1885, quando os dados se tornaram disponíveis. Segundo a NHK, ondas de 1,20 metros foram registradas em Wajima, a poucos quilômetros do epicentro do tremor. Outras cidades tiveram ondas menores. Uma testemunha na cidade de Nagano, no centro do Japão, registrou prateleiras e itens dentro de uma loja de conveniência tremendo quando o terremoto ocorreu. O incidente também cortou a energia de milhares de casas e interrompeu voos e serviços ferroviários na região afetada. Nenhuma irregularidade foi detectada em usinas nucleares, disse o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, em uma entrevista coletiva de emergência em Tóquio. A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão afirmou que não há risco de vazamento de radioatividade das usinas. Segundo o governo, as autoridades ainda estão verificando a extensão dos danos e alertou os moradores para se prepararem para possíveis novos terremotos. O Serviço Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami para regiões costeiras da Coreia do Norte e da Rússia,
com chance de ondas de até 1 metro. A mídia russa citou autoridades da cidade portuária de Vladivostok, na região de Primorsk, dizendo que qualquer pessoa que navegue em águas locais deveria retornar urgentemente à costa. Além disso, a Coreia do Sul também afirmou que a costa leste do país pode enfrentar um aumento do nível do mar após o terremoto do Japão. A província de Gangwon pediu para que os moradores perto da costa se desloquem para terrenos mais altos. No local, foi registrada uma onda de tsunami de 45 centímetros, informou a agência do país.